Livro de Eclesiastes, capítulo 11. Vamos fazer a leitura só no versículo 5. Prometo que você rápido, bem breve. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 11, versículo por número 5. Os irmãos que encontrassem podem pegar essa palavra do nosso Senhor. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 5. Eclesiastes é depois de Salmo, que é depois de Provérbios. Capítulo 11, versículo de número 5. Amém? Todos encontraram? Assim vai escrever a palavra de Deus. Assim como tu não sabes qual o caminho do Espírito, nem como crescem os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Vamos ler mais uma vez somente a parte deste versículo. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Tome sua assento, você rápido, bem breve. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo número 11, versículo 5, escrito pelo rei Salomão, ele está falando acerca de, da mesma forma, a gente não sabe como se forma uma vida no ventre daquela que está grávida, a gente não sabe das obras de Deus. Porque muitas vezes a gente não entende no começo, né, Alice? Muitas vezes a gente não entende quando está começando. Muitas vezes a gente não entende as obras de Deus. E aqui ele está dizendo, a gente não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. A gente não entende porque, ao nosso olhar, a nossa visão humana, parece ser o final. Parece que é o fim, parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais como. Mas eu me lembro muito bem de Jacó, quando ele estava lá no poço. Ao olhar de muitos homens, parecia que era o fim. Mas ao olhar de Deus, era somente o começo de uma grande caminhada na vida de Jacó. E a gente não entende porque pode parecer que é o final. E a gente muitas vezes fica até agoniado, fica querendo chutar o pau da barraca, desacredita do poder de Deus. Mas eu posso me lembrar de Isaías, capítulo de número 42, se não me falha a memória, 43, versículo 13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém, olha bem, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse texto relata a respeito da grandeza de Deus. Esse texto relata a respeito da soberania de Deus, do poder de Deus. Esse texto relata que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. E o capítulo de número 43 é um capítulo muito interessante. Está escrito, a gente vai ver que só Deus resgata Israel. E nos primeiros versículos, são versículos que falam muito com a gente, sendo o primeiro versículo dizendo: assim te diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas. Eu te escolhi, eu te remi e eu te chamei pelo teu nome. A partir daqui a gente já consegue ver que só o nosso Deus pode fazer grandes coisas, mano. Só o nosso Deus ele é eterno, só o nosso Deus pode fazer o impossível se tornar possível. O nosso Deus é o Deus que traz a cura, o nosso Deus é o Deus que traz a libertação. Por quê? Porque Ele é Deus. E nós podemos fazer uma separação neste versículo 3 de Isaías 43. Uma separação de versículo em duas partes, Marquinhos. Sendo ela a parte A e a parte B. A parte A é a que eu li. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aqui a gente observa, Romulo, que o nosso Deus ele é pré-existente. Que isso, Paulo? Você vai entender agora. O nosso Deus, ainda antes que houvesse calendário e ele começasse a marcar os dias, as semanas, os meses, os anos, os séculos, as décadas, ele já era Deus. E ainda antes que houvesse o relógio e ele começasse a marcar as horas, ele já era Senhor. Por quê? Porque ele é Deus e nada pode fugir das suas mãos. E a gente precisa entender que quando ele levanta, ninguém abaixa. Quando ele exalta, ninguém derruba. Por quê? Porque ele é Deus.
E na parte B deste versículo, vai dizer: e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A gente observa que ninguém pode fazer escapar das mãos de Deus, está escrito. A gente observa que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, que a Bíblia, lá Jó ele foi testemunha disso. Jó no capítulo de número 9, versículo 11 e 12, ele diz: eis que passa diante de mim eu não vejo, eis que passa perante mim eu não sinto, e eis que arrebata a presa que lhe fará restituir, quem lhe dirá o que faz. E Jó, após se sentir consolado por Deus, no capítulo de número 42, versículo 12, ele fala: bem sei que tudo podes. Não, você não pegou isso aqui, eu vou repetir o estado para a boca da glória. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Ou seja, o diabo ele até jurou que a gente ia parar de pregar em janeiro, que a gente ia parar de cantar em janeiro, que a gente ia desviar, que a gente ia cair, ia começar janeiro mal, ia terminar o ano com derrota. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Ele é Deus. Bora para a Bíblia? Vamos comer a Bíblia hoje, então. Salmos, ele mostra para a gente que antes que se formassem os montes, antes que nascessem, se formassem os montes, Ele já era Deus. Bora ver mais Bíblia? Jesus, uma certa vez, ele falou: na verdade vos digo, que ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Bora mais? Lá vai. Em Colossenses diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, Ele é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus amanhã, é o mesmo Deus sempre. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Por quê? Porque já dizia a Cassiane: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, e quando Ele abre a porta, é para ninguém mais fechar. Deus ele vai na frente, Deus ele manda, e Deus é o Deus que faz. Só que aqui vocês gostaram disso aqui, né? Mas agora vamos para a melhor parte, a cereja do bolo. Vamos encerrar aqui com chave de glória e entregar o microfone. Aqui é a melhor parte, Marquinhos, a parte que eu mais gosto, a parte do cipó. Eu falei acerca aqui dos planos de Deus não se frustrar, dos planos de Deus se cumprir na nossa vida, não foi assim? Mas para isso acontecer é necessário duas coisas, galera. É necessário obediência e posicionamento. Os planos de Deus para se cumprir na nossa vida, vai ser necessário obediência e posicionamento. Os planos de Deus se cumprir na nossa vida, vai ser necessário andar na linha. Por quê? Porque se a gente não andar na linha, a gente vai apanhar lá fora. Porque a vontade dele é a que prevalece. Então tem que ser a vontade dele. Se a gente não andar na linha, a gente vai apanhar de qualquer forma. A gente vai vir pelo amor ou pela dor. Mas Deus ele é tão bom que Ele oferece primeiro o amor, né? Mas se a gente não quiser o amor, a gente vem pela dor. Porque a vontade dele é a que prevalece, não a do homem. Então Deus ele ainda é Deus, Deus ele ainda é Deus que manda, desmanda, faz e determina. Então se você, hoje é como da família, né? Então vamos fazer isso aqui direito. Se você não está com a sua família aqui, mas você crê que o seu pai, a sua mãe, seu filho, a sua filha vai estar aqui um dia, existe posicionamento e obediência. Deus ele sabe o desejo do nosso coração, mas é necessário que a gente peça para Ele. É necessário que a gente fale para Ele do que a gente está precisando, do que a gente está necessitando. Ah, Paulo, mas se posicionar e andar na obediência é muito dolorido. Desceu quentinho do céu aqui, irmão. Eu gosto dessa, que eu desce quentinho. No deserto, sabe por que, Senhor, que no deserto, que Deus permite a gente ir para o deserto? É porque no deserto não tem ninguém. E no deserto a gente só escuta uma voz. Que é a voz do grandão da Galileia. Glória a Deus. A gente acha que Deus ele vai permitir faltar o necessário, né? Mas está escrito lá em Êxodo que as promessas de Deus têm provisão. E Deus jamais permite que vai faltar o necessário. Jamais Deus permitirá que falte o necessário para as promessas se cumprirem na sua vida. Ah, mas está pouco, mas é o necessário que tu precisa para viver uma vida íntegra, reta, diante de Deus. Amém? Depois eu prego, meus irmãos. Agora essa é a minha oportunidade em nome de Jesus.